Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Sortilégio. Nossos abraços de hoje vai para Sônia de Sumaré, São Paulo, para Rose Castro Alencar, do Pará também. Fiquem ligadinhos aqui no nosso canal, fique sabendo disso e muito mais a partir de agora. Me conta também de onde você está nos acompanhando, para que nos nossos próximos vídeos eu também te mande um abraço, tá combinado? No capítulo de hoje, Maria José está segurando seu rosto chorando após o tapa que levou então de Bruno por saber que ela saiu para se divertir com Alessandro, seu rival. Maria José chora pedindo a Deus para ajudá-la. No dia seguinte, Fernando chega para procurar por Alessandro e Ezequiel o lembra que Alessandro não costuma dizer para onde vai. Fernando pergunta então por Vitória. Bom, depois disso estamos em algum tipo de festival de arte, onde Fernando encontra então Vitória conversando com o senhor sobre arte. O senhor diz que do jeito que está a economia no momento, a arte é um bom investimento agora. Maria José conta para Paula que Bruto, no caso o Bruno, deu uma bofetada no rosto dela ontem à noite, e Paula se irrita com isso. Vitória e Fernando estão de volta em casa tomando café, conversando sobre Alessandro, que saiu para fazer uma tomografia mais cedo. Vitória diz que está preocupada com ele por ter certeza de que nunca se casou com Maria José e, mais ainda, curiosa em como ele vai investigar tudo isso, já que não se lembra de nada nem sobre quem é a moça. Fernando aproveita para contar a ela que o pai dela é pobre. Maria José deve ser uma pessoa que deveria explicar as coisas muito melhor para ele, para que haja então uma compreensão. Mas Vitória não acha que a Maria José seja uma má pessoa e que, se for verdade, ela deve ter um cúmplice e deve ser alguém que conhece muito bem essa família, fala então a Vitória. Fernando tenta acalmá-la, dizendo que talvez Alessandro não se lembre que realmente se casou com ela. Vitória e Fernando, depois de toda essa conversa, se dão as mãos. Paula acha que Maria José deveria ter um bebê de Alessandro. Isso resolveria tudo. Maria José reconhece que se sente sim atraída por Alessandro, mas se sente culpada por enganá-lo e diz que tem uma impressão que ele suspeita de alguma coisa. Maria José diz que se ela dormir então com Alessandro, Bruno vai denunciá-la. Paula diz que Maria José tem que se dedicar, então, a conquistar o Alessandro e que juntos devem provar, então, a inocência dela, pois assim poderão, então, escapar disso. Maria José diz que gostaria muito, mas ela também gostaria de contar toda a verdade para Alessandro, mas ela tem medo de que Bruno possa tentar algo. Se, então, algo de ruim acontecer com Alessandro, ela jamais iria se perdoar. Dr. Hernandes a Alessandro que ele está bem e a costela está recuperando na medida do previsto e as outras lesões já melhoraram também. Alessandro quer saber sobre sua cabeça, apontando então. Hernan diz que, segundo os exames, tudo parece estar perfeitamente bem e eles poderiam até fazer testes neurológicos para saber como está sua memória. Alessandro diz que não, pois já começou a lembrar de seu casamento com a Maria José e apressadamente vai embora. Alessandro então liga para Fernando, que ainda está então com Vitória, e faz com que o encontro no escritório ainda hoje mais cedo possível. Após desligar o telefone, Vitória quer saber dos exames e Fernando diz que ele não contou nada, até porque o Alessandro é de poucas palavras. Vitória pede que o homem não esconda nada dela em nome da amizade dele, se referindo então a Alessandro. No escritório, Alessandro conta então a Fernando que o médico lhe disse e diz a Fernando que agora mais do que nunca ele tem certeza de que nunca ele viu a Maria José na vida. Fernando diz que ele deve denunciá-las às autoridades o mais rápido. Alessandro diz que não, porque ele sabe que alguém se casou com ela usando o nome dele e ele deve descobrir quem é esse. Fernando pergunta então a Alessandro se ele está gostando de Maria José e Alessandro sorrindo diz, claro, por que não? Fernando quer saber se ele já dormiu com ela. Ele diz que já tentou, mas ela não quis. Daí, Alessandro decide que ele quer então conversar com o pai de Maria José. Então, ele liga para Mari para cancelar todas as suas coisas naquele dia e faz planos para ir então a Cancún. Daí, Fernando pergunta se ele vai viajar. Alessandro diz que não, ele não vai viajar, ele vai apenas à casa de Maria José para descobrir quem é o mentor de tudo isso.
Lá na mansão, Roberto e Paula batem um papo. Ele chama a menina para saírem mais tarde. Ele pergunta se ele mora lá e se trabalha com Alessandro. Então ele diz que ele não trabalha e chama ela para poder depois que dançarem um pouco, jogar um pouco de dinheiro apostando. Bruno então chega e pergunta a Paula onde está Maria José. Paula grosseiramente diz que ela deve estar então passando 1 quilo de maquiagem depois do hematoma que ele fez na cara dela ontem à noite. Claro que essa conversa é longe dos ouvidos de Roberto. Vitória novamente pergunta a Bruno sobre o trabalho e é claro que ele diz a ela que ainda está de férias. Vitória diz a Paula que Bruno tem um temperamento difícil e pergunta a Paula como é o de Maria José. Paula diz que a irmã é boba demais, que chega até ser chata. Bruno vai até a porta do quarto de Maria José e começa a chamá-la agressivamente. Maria José pula a janela e sai correndo desesperada, sem destino, e dá de cara com quem? Com Alessandro. Alessandro nota então o hematoma e pergunta o que foi que houve. Ela diz que ontem de noite ela bebeu demais, já que não tem costume, e bateu o rosto na porta do banheiro. Alessandro aproveita e pede que ela faça as malas, porque ele tem uma viagem para fazer na cidade dela, e assim ela pode aproveitar e ir visitar o pai dela. Maria José fica pasma e ele pergunta se ela não gostou da ideia e ela diz que sim, que gostou. Maria José tenta fazer Paula ligar para o papai, mas Alessandro ouve parte da conversa e pede o número do papai e ele mesmo liga e diz ao pai que ele está vivo e que ainda hoje vão visitá-los. Pedro fica feliz em saber que ele está vivo e que foi um verdadeiro milagre. Alessandro convida então Paula após o telefonema para ir junto ao passeio. Maria José e Paula fazem as malas. Paula está discutindo o mesmo argumento de sempre, que Maria José é teimosa como uma mula. Paula manda então que a irmã use as roupas que ganhou de Alessandro. Maria José diz que não, ela vai usar os seus trapos mesmo, porque essas roupas foram compradas para a esposa de Alessandro e não para ela. Maria José aproveita e pergunta à empregada mais tarde onde então Bruno está. Ela diz que lá no jardim. Então, ela pede para que Paula avise a Bruno para que ele se previna então do que vai acontecer e ao pai delas também. Então, Maria José tenta pegar o telefone para ligar mais uma vez para o seu pai para avisar o que está acontecendo. Só que Alessandro não dá trégua e chega junto a tempo, as levando então embora. Quando ele sai, Roberto avisa a Bruno que Maria José foi para Cancún com Alessandro e diz a Brutus que duvida que Alessandro divida então essa mulher com ele. Nosso Brutus diz que ele é um chato e se sai. Ao telefone, Raquel fala para então uma pessoa mal de Maria José e diz então não ter apresentado ela antes, talvez porque todos ali tenham vergonha dela. Roberto chega e escuta parte da conversa. Daí, os dois começam a conversar sobre Bruno. Roberto acha então que Bruno esteja interessado em uma das meninas e tem a impressão de que conhece muito bem a Maria José. No carro, Alessandro avisa a Maria José que vão ficar em um hotel para não incomodar o pai dela. Daí, Maria José diz que eles podem ficar no hotel e ela vai ficar com o pai dela. Alessandro sorri e diz que nada disso, eles são casados, se lembra? E olhando para Paula, pergunta se ela já tem namorado. Paula diz que por incrível que pareça ela não tem, mas ele bem que poderia apresentar uns amigos bonitos e ricos. Daí, Alessandro diz que não tem muitos amigos, mas ele tem o Fernando, que não é muito rico, mas é bonito. Paula sorri e diz que ele realmente é bonito. Daí, Alessandro diz que também tem o Bruno. Paula faz de imediato uma cara de nojo. Alessandro pergunta por quê. Ela diz que ele não faz o seu tipo e, além do mais, o Bruno não gosta dela. Daí, Alessandro pergunta como é que ela sabe se eles se acabaram de se conhecer. Paula se pede, daí Maria José muda de assunto perguntando a que horas chegam e Alessandro nota então a mudada de assunto e sorri. Alessandro faz o check-in no hotel e Paula pede para ir se adiantando enquanto ela vai até o pai deles. Alessandro diz que não, é melhor eles chegarem juntos. Eles então vão para a casa do papai, onde Maria José está procurando por seu Pedro em todos os lugares, mas parece que ele não está em casa. Alessandro se depara então com a foto deles de Maria José sobre a lareira e parece então chocado. Alessandro pergunta então a Maria José onde foi tirada então aquela foto.
e ela diz que não se lembra. Existem outras? Pergunta então a Alessandro. Maria José diz que não. Então Alessandro pergunta: essa é a única foto? E como é possível que você não se lembre dela? Você também perdeu a memória? Fala ele sarcasticamente, sorrindo. Maria José começa a chorar e diz que não aguenta mais. Daí, seu Pedro chega bem a tempo. Maria José então encontra o seu pai e diz que Alessandro não tem mais memórias, prevenindo então ele sobre o que está acontecendo, enquanto Alessandro só sorri com a situação. Pedro fica muito entusiasmado. Enquanto isso, nosso Bruto está falando sobre Cancún com Eric. Então, Vitória entra e Bruno solta todas as suas frustrações em cima de sua mãe. A vida não é justa e é culpa de Vitória que seu marido morreu deixando-os sem nada, ou algo assim, fala então Bruno. Vitória então diz a Bruno que o rancor é um veneno que tomamos esperando que a outra pessoa morra, e não se muda com o tempo. Brutus então diz que ela deveria ter pensado nisso quando o velho idiota disse que deixaria todos os bens para o Alessandro. Vitória foge e chora quando Bruno diz que a culpa da morte do pai de Alessandro é totalmente dela. Então Vitória vai para o escritório chorar um pouco e se sentir culpada de verdade pelo que Bruno acabou de falar. Tadinha, né? Alessandro conversa com Pedro e Alessandro fica bem atento às conversas e depois diz que voltará à noite para buscar ela, se referindo a Maria José. Maria José diz que prefere ficar e ele diz então que à noite ele vem. Alessandro então pede licença e diz a Maria José que voltará sim mais tarde. Alessandro deixa então o motorista de espião da esposa. Dentro de casa, Maria José está em pânico e conta então tudo sobre o que ela sabe do que está acontecendo a Pedro. Pedro e Paula tentam fazer Maria José a ficar com Alessandro e ver as qualidades que ele tem. Além de ser bonito, é um bom moço. Daí, ela pergunta se eles acham que Alessandro seria capaz de se apaixonar algum dia por ela. Pedro diz que sim e lista todas as qualidades que a filha tem. Alessandro, por sua vez, está perguntando a todos na rua se eles conheciam Alessandro Lombardo. Por fim, ele encontra alguém que sabia onde ele morava e que descreveu Alessandro como um jovem de cabelos pretos. Alessandro mais tarde liga para o número da placa de aluguel para se encontrar com o proprietário, que na verdade não conhecia Alessandro fisicamente, mas o descreve como um jovem de cabelos pretos. Alessandro gostaria de ver o contato, mas não, é particular, fala então o homem. A única coisa que ele pode adiantar é que o Alessandro pagou 6 meses adiantados. Pedro, Maria José e Paulo estão tendo uma mesma discussão desde o começo da novela. Pedro diz que se fosse só ele iria para a cadeia, mas que suas filhas não podem ir para lá. Nesse momento, Alessandro retorna e Pedro, então, para poder pegar a Maria José. O papai convida o moço para entrar, mas Alessandro recusa, dizendo que já fez o check-in no hotel e que ele vai para lá. E que quer então convidar o seu Pedro para tomar café com eles no hotel amanhã, bem cedinho. O papai está realmente animado com tudo isso. Mais tarde, Maria José diz a Alessandro que preferia dormir na casa do papai, mas isso não aconteceu porque agora eles estão no quarto de hotel. No hotel, Alessandro diz que sabe perfeitamente porque ela insistiu em ficar na casa do pai. Mas se eu quis que você voltasse, é porque eu sei que você deve estar com medo e eu também tive medo que passasse algumas ideias loucas por sua cabecinha até mesmo em fugir, fala então Alessandro. Maria José diz que pessoas como eles são pessoas refinadas e elegantes e seu pai é... Então Alessandro termina a frase. Um bom homem. E diz que gostou muito dele e começa a beijar Maria José. Alessandro pergunta a Maria José se ele disse a ela como ela está muito bonita hoje. Ele começa a acariciar o rosto e beija sua bochecha. Alessandro então recua e diz para ela relaxar. Eles têm 2 quartos no final do corredor. Maria José fica feliz e com isso o seu sorriso volta. Daí ele diz que não vai se ofender se ela quiser dividir com ele o quarto. Daí ela faz uma careta quando de repente alguém bate na porta e é jantar a 2. Enquanto isso, Paulo está lá na casa do papai, tentando convencer, então, que devem convencer a Maria José a ir em frente nessa situação com o Alessandro.
Maria José e Alessandro estão comendo bolo de sobremesa enquanto conversam amigavelmente. Alessandro diz a Maria José que mesmo que eles tivessem acabado de se conhecer, ele deveria estar encantado com ela, porque assim deve estar. Alessandro então dá bolo para Maria José. Eles, com certeza, parecem estar se divertindo bastante. Eles tomam outro gole de vinho, então aí vem os beijos. Eles se deitam, se beijam e Alessandro está desabotoando então a blusa dela. Alessandro quer que ela o deixe o amar, dormir com ela, mas Maria José protesta enquanto ela retribui também seus beijos. Será que agora os dois então confessam estar apaixonados de verdade um por outro? Aguarde os próximos capítulos que vou te contar tudinho.